Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Manuela Frias e cabe-me a moderação de mais este congresso da Rede Cultura 2027, que decorre hoje aqui na cidade de Pombal, na Galeria de Exposições do Teatro Cine. Começo por dar as boas-vindas aos participantes na sala, agradecer a presença de todos, deixando uma palavra de especial apreço às duas convidadas desta tarde, as professoras Helena Genésio, que está aqui conosco, e a professora Luísa Arroz Albuquerque, que nos acompanha via Zoom. Depois, as boas-vindas estendem-se também, como não podia deixar de ser, a todos aqueles que nos acompanham em direto do outro lado do ecrã, através das redes sociais. Como sabem, esta é mais uma sessão do Congresso O Futuro da Nossa Cidade e onde se pretende, à semelhança do que tem sido feito nos municípios que até agora já acolheram a iniciativa, continuar a discutir a nossa realidade cultural e os caminhos que o futuro nos reserva, ou quem sabe desbravar, aliás, caminhos. Na sessão de hoje queremos refletir sobre uma característica comum a muitos dos territórios que compõem a rede, ou seja, a questão da identidade cultural em territórios de passagem, e será esse o fio condutor das abordagens que hoje aqui serão feitas. Dada a sua localização geográfica, Pombal é inevitavelmente uma região de passagem, mas simultaneamente um ponto de partida e de regresso daqueles que daqui são originários, e falo muito em particular até dos nossos imigrantes. No meio de toda esta riqueza que o contacto com diferentes experiências culturais nos proporcionam, venham elas nas malas dos viajantes que por aqui passam, nas nossas malas que levamos para fora e que regressaram carregadas, ou nas atuais até telas digitais que estão ao alcance de todos nós, propomos-nos refletir sobre o que faz parte da matriz identitária deste nosso território. Por entre esta multiplicidade de experiências, de que forma foi construída e poderá continuar a construir-se, afinal, a matriz identitária deste território? É isso que vamos tentar perceber hoje aqui um pouco melhor. E tanto a experiência artística como a ciência ensinam-nos que um olhar externo auxilia na construção de um resultado mais justo, mais equilibrado. Por esse motivo, é com muito gosto que hoje contamos com a presença, como já disse, das professoras Helena Genésio e Luísa Albuquerque. Esperamos, ao longo dos próximos minutos, escutar as suas visões, reflexões, ideias que tanta solidez ganharam com a experiência que foram adquirindo ao longo de diferentes espaços e tempo. O modelo que escolhemos para esta sessão é uma conversa interativa e dinâmica e que será seguida de um período de perguntas. Portanto, contamos com a participação virtual de todos os que se queiram juntar a nós nesta conversa, através de questões que queiram colocar às nossas convidadas. Começava então, e sem mais demoras, pela professora Helena Genésio, e faço uma breve, então, apresentação da nossa convidada. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Estudos Portugueses e Franceses, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde participou no Teatro Universitário, portanto, do Porto, tendo feito parte dos órgãos sociais e participando como atriz em todos os espetáculos do grupo até 1988. Em 1990 funda o TEB, Teatro de Estudantes em Bragança, onde assume a direção artística e a formação teatral e assina a encenação de 30 espetáculos ao longo de 2 décadas. Inicia a docência no ensino superior em 1992, interrompida entre 2003 e 2019 para abraçar um projeto que alcançou dimensão e o reconhecimento nacional e ibérico. E falo da direção artística do Teatro Municipal de Bragança. Após esta experiência, regressou agora à docência na sua Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança. Cara professora, seja então muito bem-vinda a Pombal, é um prazer tê-la connosco. O seu percurso académico divide-se entre Lisboa e Porto, como já percebemos, em estudos portugueses, especificamente literatura portuguesa contemporânea e em literaturas românicas. E é também entre estas duas cidades que conclui o curso de Cultura Teatral, a Paixão do Teatro, no Teatro Nacional Dona Maria II, e a pós-graduação em Estudos de Teatro na Faculdade de Letras da Universidade do Porto,
em 2011. Estou certa que no meio destas viagens Pombal terá sido ponto de paragem, neste meio caminho. Trabalhando em Bragança, num território com uma identidade cultural tão vincada, tão definida, de que forma é que olha para a importância da definição de uma matriz identitária num território de passagem como é o nosso, este território onde nos encontramos hoje? Muito obrigada, boa tarde a todos, cumprimento a minha colega de painel, cumprimento a Manuela, cumprimento todo este auditório. Podia falar mais alto? Real, com certeza, este auditório real e virtual que hoje estamos, ou que hoje temos que viver. Agradeço o convite, é com muito prazer que decidi vir participar deste congresso da Rede Cultura e daqui já desejo os maiores votos de sucesso para esta longa maratona deste trabalho, que me parece um trabalho tão interessante e tão curioso, que reúne os 26 municípios e que levarão com certeza este projeto a bom termo. A todos desejo muitas felicidades, muita resiliência, muita força e espero poder vir assistir a muitas outras coisas, sobretudo quando este projeto que se vai concretizando e que se vai fazendo quase passo a passo até ao final. Eu acredito sempre que os processos são mais importantes que os produtos e este processo parece-me interessante. Portanto, felicidades, muito obrigada, parabéns e continuem, seja lá de que forma for, o importante é continuarmos todos, para bem de todos. Pombal é uma cidade interessante, eu confesso que nunca cá tinha estado e hoje tive o cuidado de vir pela Estrada Nacional, porque eu gosto de entrar nas cidades de uma outra maneira, não através de uma saída da autoestrada, de uma entrada da autoestrada, mas gosto de entrar devagarinho para ir sentindo aquilo que eu acho que é importante à volta de tudo o que nós temos, que é o espírito do lugar. Portanto, eu vim andando, não por esse rio acima, mas por este país abaixo e fui sentindo este pulsar desta terra e foi simpático e foi agradável. Pombal foi, e como me disse, é verdade, Pombal foi sempre um lugar de passagem, ou é um lugar de passagem. Foi no meu percurso, no meu percurso continua a ser, porque eu saio muito de Bragança, que fica lá no cimo de Portugal, vou muito a Lisboa, ando muito por este país, passo muito pelo Pombal e é uma cidade de passagem. Mas não é só uma cidade de passagem, como todas as cidades de passagem se passamos, é sinal que existe. E se existe, é porque alguma coisa a faz existir. Por outro lado, eu achei muito interessante esta ideia de lugar de passagem, porque imediatamente quando vi o título desta conversa e também deste tema que me propuseram, eu percebi que um lugar de passagem é também um lugar de fronteira, que é o lugar de onde eu venho. E fiz logo, quando pensei vir falar ou vir refletir convosco sobre identidade cultural num lugar de passagem, eu imediatamente comecei a pensar o que é que foi construir, o que é construir uma identidade cultural numa terra de fronteira. E são lugares muito parecidos, porque tanto os lugares de passagem como os lugares de fronteira são, à partida, lugares por onde se passa, de onde se vai, de onde se vem, terras de imigração, normalmente, terras que nos levam, que nos trazem. Por isso que me parece que é sempre muitíssimo importante ter qualquer coisa nestas terras que nos faça sempre regressar. Eu não tenho que estar, mas é sempre importante para mim regressar. Um pouco como Ulisses. Ulisses saiu, afastou-se de Ítaca para poder chegar e para se aproximar. Nós todos saímos dos lugares de fronteira, nós todos saímos dos lugares de passagem à procura de uma série de coisas, se calhar dos nossos objetivos, daquilo que nós queremos, de uma melhor qualidade de vida, seja do que for. Mas devemos sair, o objetivo da nossa identidade e aquilo que nos deve ligar aos lugares é eu saio para voltar.
eu afasto-me para me aproximar. E é nesta aproximação, neste regresso, que nunca é um regresso, é sempre um regresso em espiral, porque eu venho sempre diferente, é o que é que me faz regressar. E eu pensei muito, estas foram as questões que me acompanharam, sobretudo quando assumi a direção artística do Teatro Municipal de Bragança. Em Bragança, que era uma terra de passagem, onde ninguém ia, era uma terra que dava passagem para a Espanha e onde os brigantinos, e de onde os brigantinos saíam à procura de melhores vidas, de melhores condições de vida, porque Bragança era uma cidade envelhecida, uma cidade interior, uma cidade com poucos, à partida, poucos atrativos para manter, sobretudo, a gente nova. Toda a minha geração saiu e era uma geração de velhos. Mas eis que aparece um Instituto Politécnico e, de repente, em Bragança, aparece um Instituto Politécnico que tem hoje cerca de 6.000 alunos. E Bragança vê-se confrontada com uma população flutuante que vai e vem e que chega, e é preciso criar naquela terra qualquer coisa que seja identidade cultural. Portanto, toda a programação que se fez todo o desenho de programação que eu fiz naquela cidade e sobretudo para aquele teatro foi de que forma é que eu vou trabalhar a identidade cultural que faça com que esta gente goste de estar, viva a cidade, queira estar e se identifique. Portanto, o que me parece é ir procurar qualquer coisa que as cidades tenham e que dão o espírito ao lugar e trabalhá-los, seja artisticamente, seja academicamente, seja de que forma for, de forma a potenciá-los e a torná-los também nossa pertença. Portanto, foi, se quisermos, nesta atividade de programação de atividades culturais que eu comecei a repensar e a pensar a questão da identidade. E achei nesta altura que há uma ideia que era importante, que é o confronto do local com o global. E isto é uma questão importante. E, ao programar qualquer coisa, e é isto que dá identidade às cidades e aos sítios e aos locais, a programação tem de ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Isto é, não é do centro para a periferia, mas da periferia para o centro. E nós vivemos um pouco num país em que tudo o que acontece em Lisboa e Porto e todos os que estamos à volta nesta paisagem, que é uma linguagem um pouco, enfim, que eu não gosto, mas que se instalou muito neste país, Portugal é Lisboa e o resto é paisagem, e isto é uma ideia feita que se instalou e que todos nós temos o dever e a obrigação de combater, mas sempre se cultivou muito esta ideia de que o importante é o que vem de fora e programa-se ou constrói-se de fora para dentro. Eu trago o modelo de Lisboa, do Porto, das grandes cidades para aqui e vou aplicá-lo. Nada mais errado. Nós temos é que vir de dentro para fora e do local chegar ao global. Isto também nos pode trazer, ou melhor, isto é um grande desafio porque o local é importante, mas também é importante não percebermos que este local está num mundo global onde todos nos inserimos. Isto é, sem perder a dimensão do local, nós devemos projetar-nos no global. Nós somos uma parte desse global e é um pouco digamos que o importante é eu pegar naquilo com que me identifico, trabalhá-lo de alguma maneira, projetá-lo no global de forma a reconhecer-me e a conhecer-me naquilo que eu faço, naquilo que quero que os outros vejam e naquilo que me faz regressar sempre. Portanto, a identidade cultural é sempre de dentro para fora e nunca de fora para dentro. E a partir daqui é o caminho que se pode abrir, se quiserem. Tenho uma pergunta. Sim. Quantas vezes já esteve em Pombal? Eu vim hoje pela primeira vez a Pombal. Por isso... Vem cá a terceira vez já não fala assim como estava lá. Você vem assim com um texto elaborado que aplica a Pombal, não tem nada a ver com Pombal. Incentivo eu vivo aqui 23 anos. Eu ia pedir só que deixássemos as questões... Sim. Peço desculpa.
Peço-lhe desculpa. Vamos deixar as questões para o final, pode ser? Pronto. Vamos bem. deixar, porque temos uma... Sim, mas vamos deixar, eu compreendo, vamos deixar a parte das questões para o final das intervenções, se não se importar. Professora Helena, e antes de passarmos à nossa próxima convidada e à apresentação dela, eu deixava só aqui em jeito de remate, que percepção é que teve afinal de Pombal, tendo em conta que visita pela primeira vez a cidade, que percepção é que teve? Eu de Pombal conhecia de facto a estação de caminho de ferro, porque normalmente viajava de comboio e era isso que eu conhecia. A percepção que eu tive, eu falei, por acaso durante o almoço falei disso, eu vim sem GPS, porque vim pela Estrada Nacional e a meio da estrada decidi perder-me, meti-me para uma estrada qualquer e não sabia muito bem onde é que estava, até que era para aí 12:15 e fui parar a uma terra que se chama Orelhudo. E achei até muito engraçado, nunca tinha visto. Passei em Orelhudo e quando olhei para o relógio percebi que começava a ficar em cima do tempo, meti o GPS e vim e então entrei naturalmente em Pombal. E devo dizer que tive uma agradável surpresa e achei, enfim, com todos os riscos que isto pode ter, achei o espaço cidade, ou aquilo com que eu me deparei, uma paisagem bonita, se quiser, acolhedora. Isto porquê? Porque normalmente, se calhar porque eu entrei pela Estrada Nacional, normalmente quando se entra agora nas cidades, sejam elas pequenas ou grandes, nós saímos das autoestradas e normalmente entramos ou pelas zonas industriais ou pelas zonas que são normalmente as zonas mais feias das cidades. E ficamos sempre logo com uma ideia de qualquer coisa que nos é adverso. Meu Deus, uma zona industrial, ou são os grandes armazéns, ou são as grandes portas de alumínio, enfim, qualquer coisa que é sempre desagradável. Pouco acolhedor. Desta vez eu entrei, não sei por que entrada, mas sei que vi a plaquinha de Pombal e achei acolhedora, achei agradável e sobretudo houve uma coisa que me despertou a atenção. Não tendo reconhecido uma zona histórica, porque não a reconheci, o que é que eu vi? Uma paisagem construída harmoniosa, moderna mas harmoniosa, com um castelo altaneiro. Portanto, eu vi o castelo e confesso, eu nem sequer sabia que Pombal tinha um castelo. Portanto, foi agradável ter visto aquele castelo, achei acolhedor e depois não vi uma coisa que normalmente agora se vê quando se entra numa cidade, que são prédios altíssimos. Eu não estou a dizer que os prédios que vi são bonitos ou são feios. O que eu digo é que não vi grandes construções, grandes arranha-céus e vi prédios mais ou menos todos da mesma altura, o que me deu uma paisagem urbana mais ou menos simpática e agradável. Portanto, isto achei muito bonito. E depois, quando entrei na cidade, propriamente dita, achei uma cidade agradável e aprazível e até muito alegre, porque percebi que as margens da estrada onde eu vinha tinham até bastante jardins e gostei de ver as flores e gostei de ver os jardins. Portanto, a primeira imagem que eu tive e que recolhi de Pombal foi uma imagem bonita, acolhedora, simpática, alegre se quiserem. Muito obrigada. Ponto. Não tenho mais nada para dizer sobre Pombal para já. Muito bem, passávamos então agora a palavra a quem se junta a nós virtualmente, não é? Seja bem-vinda, professora Luísa Albuquerque. Antes de avançarmos também para o tema que nos traz aqui hoje, deixo-vos uma breve apresentação da nossa convidada. Luísa Arroz Albuquerque é professora adjunta na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, socióloga e gestora cultural. É coordenadora científica da Cátedra Unesco em Gestão das Artes e da Cultura, Cidades e Criatividade e responsável pela sua implementação desde 2017. Em 2020 lançou o Observatório Living Cities, dedicado à investigação em políticas culturais para a sustentabilidade. Tem desenvolvido, portanto, trabalho nas Caldas da Rainha e esse trabalho que tem desenvolvido com a sua equipa tem-lhe permitido, certamente, conhecer a realidade desta região. Lanço-lhe, por isso, o mesmo desafio que lancei à professora Helena, que é perceber que importância tem, no seu entender, a definição de uma matriz identitária em territórios de passagem como é Pombal. Obrigada. Eu quero agradecer o convite. Eu começo por uma reflexão um bocadinho anterior,
e que tem muito a ver com aquilo que eu hoje ando a pensar e a estudar, que é os territórios, no fundo, são todos de passagem, não é? Nenhum de nós fica cá para sempre, deixamos cá alguma coisa que fica para quem vem a seguir. E, portanto, é muito importante, quando nós pensamos na sustentabilidade, pensar na marca que deixamos nessa passagem. O que é que fazemos para preservar, o que é que fazemos para inovar, o que é que fazemos para que amanhã o território ainda exista, com as mesmas qualidades, pelo menos ambientais e naturais, etc., que existia quando nós cá aterramos, não é? E, portanto, eu não quero dizer que eu não perceba que quando olhamos para Pombal e quando olhamos para a matriz, se quiser, geográfica, que é ser, de facto, um ponto muito importante na travessia entre Lisboa e Porto, gosto muito de pensar que, de facto, todos os territórios são para nós um ponto de passagem e nós devemos ter consciência de que essa passagem, quando passamos, quando levamos malas e o que levamos nas malas e o que deixamos para trás e o que levamos deixa uma impressão digital, ou se quiser uma pegada ecológica nos territórios por onde passamos e por onde vamos passando, que começa a pesar a nível global e começa a pesar a nível local. O nosso património hoje já é afetado pelo aumento das temperaturas, há uma série de questões que começam a afetar o clima, os mares e a nossa qualidade de vida. E, portanto, acentuaria só que, para mim, todos os territórios são de passagem. Isto leva-me a outra reflexão, que é, se todos os territórios são de passagem, é claro que nós também conseguimos perceber que Pombal existia antes do comboio e era marcado pela Estrada Nacional, tal e qual como muitas cidades, e na cidade onde eu cresci, Caldas da Rainha, a Estrada Nacional era um marco desse urbano até, não é? Nós sabíamos muito bem por onde passava a Estrada Nacional, as nossas vilas, as nossas aldeias também se constroem à volta das estradas nacionais e, portanto, fazer esse percurso é de facto extraordinário. Já fiz Caldas Guimarães sempre por estradas nacionais para ver o percurso que se fazia antes e existirá certamente depois de se ter feito o comboio e de se ter construído a autoestrada ou inversamente, não é? Portanto, eu acho que a matriz identitária, eu não sei se os territórios têm uma matriz identitária. Nós podemos achar que sim ou achar que não, mas a identidade é algo que está em construção permanentemente por aqueles que no passado ocuparam esse território e por aqueles que no presente ocupam e reinterpretam e imaginam o futuro desse território. E, portanto, para mim, a identidade é sempre resultado deste diálogo e é sempre plural. E sendo sempre plural e diversa, longe vai o tempo em que a gente achava que as cidades tinham identidades fixas e marteladas no corpo de cada um de nós, das mulheres, etc. E, portanto, as identidades são fluidas, ainda bem, são reinterpretações daquilo que nós recebemos do passado e são, ao mesmo tempo, aquilo que nós vamos fazendo e imaginando para o futuro. E, portanto, quando eu percebo que se fala muito da importância de uma matriz identitária, ela é importante no sentido em que se for cívica e aberta à diversidade e à diferença. E quando deixa de o ser, e quando se fecha a identidade à influência, por exemplo, do que vem de fora, e se olha e congela esse território, ele tende a deixar de ser relevante. É a minha percepção. E, portanto, não sei, para já diria isto.
fica. Perante o que me está a dizer desta tal pluralidade e dizer que não sabe até se os territórios terão uma matriz identitária, porque a identidade vai-se construindo ao longo do tempo e perante inúmeras influências, eu tinha aqui uma questão para lhe colocar que se calhar então não está em linha com aquilo que me acaba de dizer. Como é que podemos então reconhecer aquilo que nos pertence, aquilo que nos dá identidade? Portanto, se calhar já não está muito em linha com aquilo que nos acaba de dizer. É assim, é como a língua, não é? A língua nós podemos estudá-la e podemos reconhecê-la, a língua portuguesa, e podemos reconhecer que há língua portuguesa que tem diferenças e, portanto, já não é a de Lisboa, já é a dos Açores ou a da Madeira, ou então, se formos mais para longe, já podemos reconhecer que há o português do Brasil, o português de Angola, o português de Moçambique, o português de Timor, o português de Cabo Verde. Pronto, nós podemos reconhecer na mesma. E, portanto, essa língua é um sistema, não é? Eu sei que a professora Helena Genésio também estudou línguas, como eu, certamente também deve ter dado linguística, e eu gosto muito de achar que a identidade, no fundo, funciona como a língua. É uma coisa que existe, nós atualizamos quando falamos, mas não é? Não haverá marcas que sejam que sejam estanques, marcas identitárias que permaneçam independentemente dessa construção constante? Há uma estrutura. Agora, eu reinterpreto essas marcas identitárias com o meu estilo de vida, com aquilo que sonho, com as minhas ambições, etc. Quando a gente tenta estudar a língua, estamos a fazer uma abstração, não é? Quando nós vamos olhar e vamos ver como é que se fala o português no Brasil, nós não estamos a estudar aquilo que as pessoas fazem com o português do Brasil. Nós estamos a estudar uma abstração daquilo que é o português do Brasil e estamos a retirar a fala, a atualização da língua por cada falante, em cada momento em que estamos a estudar. E se nós fizermos essas matrizes identitárias como marcas, isto é só nosso, aqui, por exemplo, na gastronomia isso é muito interessante, porque, ok, podemos dizer, pronto, aqui... Se calhar a gastronomia é um bom exemplo disso, não? Mas é um exemplo de como as coisas se foram misturando agora a um ritmo cada vez maior e hoje em dia, de facto, dizer este prato é só português, o bacalhau só se come assim em Portugal, também já não é verdade, não é? Porque, pronto, as coisas vão-se globalizando, vão-se transmitindo, nós vamos trazendo cozinhas estrangeiras para Portugal e Portugal vai levando as suas coisas para fora e, portanto, para mim, faz-me sempre, é sempre para mim um exercício, primeiro um pouco sem grande relevância e, acima de tudo, que esquece esse lado, que é, os territórios são organismos vivos, cada pessoa, cada cidadão que habita em Pombal, seja ele um recém-pombalense ou um pombalense que reside há mais de 50 anos, os dois fazem a produção social da identidade e reinterpretam aquilo que recebem e devolvem ao território outras ambições, outros olhares, outros sedimentos, não é? Que nós vamos deixando. E, portanto, para mim, falar de marcas identitárias ou de matrizes identitárias é muito complexo, é como abstrair, pronto, podemos estudar a língua, não é? Dizer, a cultura portuguesa é isto, são as minhotas, os trajes não sei quê, não é isso. Portugal ou Pombal não é só um território de passagem, não é? Já existia, vai continuar a existir, nós é que estamos de passagem, de facto. Eu não sei se a professora Helena quer, tendo em conta que não temos as duas aqui presentes fisicamente, mas tentar criar aqui alguma interação na conversa. Eu gostava de pegar aqui em algumas coisas que a professora disse, umas com que estou de acordo mais do que outras, e eu acho exatamente que há, se calhar não marcas identitárias, mas alguns sinais identitários, e pego exatamente naquilo que temos em comum, que é o estudo da língua. Quando estudamos as duas, provavelmente, o Saussure definia o signo linguístico como o signo altera-se
porque permanece. E esta foi uma das frases que, quando estudei linguística, introdução aos estudos linguísticos, me deu cabo da cabeça, porque eu na altura não entendi o que é que significava isto. O signo altera-se porque permanece. É a sua permanência no tempo e a sua alteração também ao longo do tempo que o vai permanecendo. Porquê é que eu quis pegar nisto, o signo altera-se porque permanece? Porque eu acho exatamente que a identidade é isso. Há traços identitários que nós temos que se vão mantendo ao longo do tempo, que estão lá, que os identificamos porque nos reconhecemos neles, mas que vão recebendo contributos uns dos outros. Essa identidade, que é também estes traços identitários, que são também traços móveis e fixos, que estão muito para além do folclore, muito para além da gastronomia, muito para além de uma série de coisas, mas que também são isso, que são identidades culturais e que eu defino como aquilo que fica depois de tudo se ter esquecido. E a propósito disto, eu só queria contar uma pequenina história, que foi uma história que eu ouvi a semana passada. Eu fui assistir a uma estreia de um espetáculo da Companhia de Música Teatral, da Helena Rodrigues, em Famalicão. E o espetáculo chamava-se Por Cima de Cá. E o que era este espetáculo? Era um espetáculo que se passava no ar, no céu, e era uma história de pássaros. E a ideia era: o céu é um mistério. É um mistério, mas também é um espaço em transformação, em mudança, volátil. Mas tudo o que acontece no céu, por cima de cada lugar, reflete aquilo que se passa neste lugar. Portanto, o céu é o espelho do que acontece no lugar sobre que ele está. E, entretanto, há uma pequenina história aqui, que era um conjunto de pássaros, um grande bando de pássaros que andava no céu e que voava, e um dos pássaros estava muito cansado e queria pousar. Só que no céu não se pousa, está sempre em movimento. Exatamente como nós, andamos sempre em movimento, está sempre em movimento. Mas o velho pássaro tinha uma necessidade absoluta de parar. Mas os outros pássaros sabiam que ele não podia parar. Então há um deles que diz: tu não vais pousar, vais continuar connosco, salta para o meu dorso. E então aquele pássaro mais velho saltou para o dorso do mais novo e continuou a voar com os outros. E o que ficou nos outros é olharem para aquele pássaro, e esse pássaro significa toda a carga que traz às costas. E essa carga chama-se memória. E é esta memória que eu acho que é importante existir, que nós a levamos às costas e que a transportamos um pouco por todo o lado e que é também a raiz da nossa identidade. Isto faz-me lembrar um pouco, não sei enfim, que é um pouco também o trabalho que eu fiz ao longo, na minha programação no Teatro Municipal de Bragança, que era, claro que nós não nos podemos confinar aos lugares, porque estamos todos de passagem, mas é importante que os que estão no lugar se identifiquem como. E eu tenho ideia, sobretudo, para trabalhar esta ideia do local, um trabalho muito interessante que foi feito e que deu exatamente para trabalhar esta questão da identidade cultural, que me parece muito importante. Eu, na altura, convidei, e durante a minha estadia no Teatro Municipal de Bragança, convidei várias companhias de teatro nacionais para se instalarem na cidade, para sentirem a cidade, para viverem na cidade, para conviverem com toda a gente, retirarem um pouco, como me fez já há bocadinho a pergunta, o que é que ficou disto, e a partir daí construírem um objeto artístico que tivesse as marcas dessa cidade. E o que é verdade, houve 2 ou 3 companhias que deixaram um trabalho muito interessante e que tocaram o ponto daquilo que eu acho que é a identidade cultural. Uma delas foi o Teatro Meridional, foi o Teatro Meridional de Lisboa, o Teatro do Bolhão do Porto e a Companhia Estação Teatral do Fundão. Foram as 3 companhias, e vou pegar nestes 3 exemplos rapidamente. O Teatro Meridional de Lisboa esteve 2 ou 3 meses em Bragança e construiu um espetáculo maravilhoso de teatro visual, sem palavras, a que chamou Por Detrás dos Montes.
Aquele espetáculo foi visto por cerca de 6.000 pessoas em Bragança e foi um espetáculo que correu depois o país e que foi ao Brasil e que foi para o estrangeiro, e penso até que o Teatro Meridional teve um prémio a propósito do espetáculo que se chamava Por Detrás dos Montes. E o que foi verdade é que quando aquelas plateias, aquelas 6.000 pessoas que viram as sessões todas que fizemos em Bragança, olharam para aquele espetáculo Por Detrás dos Montes, diziam: nós não somos assim, mas nós também somos assim. Eu não me conheço, mas reconheço-me ali. Ora, o que é que aquele espetáculo deu àquelas pessoas com que se identificavam? É esta a questão da identidade cultural. A mesma coisa que o Teatro de Bolhão. O Teatro de Bolhão, uma coreógrafa montou um espetáculo de dança contemporânea a partir da pintura da Graça Moraes, que é uma pintora transmontana. E todo o universo coreográfico que ela construiu foi à volta da pintora Graça Moraes. Aconteceu exatamente a mesma coisa. O público que viu aquele espetáculo reconheceu-se nos quadros, nas coreografias, nos movimentos que ali estavam, dizendo exatamente a mesma coisa. Aqueles somos nós, sem ser uma leitura nem antropológica, nem localista, nem bairrista, porque eu sou absolutamente contra essas questões. Havia ali qualquer coisa, e é este qualquer coisa que nos uniu. Por último, e só para pegar nesta última coisa, o Teatro da Garagem fez 2 residências artísticas, de onde saíram 2 espetáculos. Um deles chamava-se Torga, no Cineteatro em 9 letras, Liberdade. E a partir do universo de Torga, o Teatro da Garagem criou um espetáculo universal. O Torga, se havia coisa que o Torga não queria, era que lhe chamassem regionalista, e não era. Ele era um universalista. E o que é verdade é que naquele espetáculo, construído a partir do universo de Torga, os transmontanos, os brigantinos, reconheceram-se. E depois, ainda ao Teatro da Garagem, pega numa outra coisa, e foi um trabalho sobre os ambientes rurais, e percorre todas as zonas de fronteira, que são também zonas de passagem, e vai percorrer todas as zonas de fronteira onde se fez contrabando. E ao fim de 2 ou 3 meses de recolhas, de conversas, de participação de gente de ambiente absolutamente rural, constrói um espetáculo que se chama Contrabando. E o que é verdade é que esse espetáculo rodou em todas as comunidades transmontanas de fronteira, ou de passagem, como quiserem, e as pessoas reconheceram-se ali como marcas da sua identidade. Portanto, é para pegar um pouco também naquilo que eu tinha dito há bocado, as nossas programações, nós somos um teatro municipal, ao programar-se tem de ser local, mas é municipal, mas também é do mundo, também é cosmopolita e também é contemporâneo. E são estas 3 marcas que eu acho que são importantes. E é neste triângulo do municipal, do contemporâneo, do cosmopolita, que se joga o local e o global, mas que se joga também a nossa própria identidade. Identificamos, e é uma forma de estarmos de dentro para fora, sem nos confinarmos ao nosso universo, porque nós não somos este universo pequenino, nós somos, de facto, como diz a professora, todos nós estamos de passagem por estes lugares. Vamos deixando as marcas, mas também as vamos levando e vamos levando-as onde quer que sejam. Qualquer um destes 3 espetáculos, e onde quer que esteve, levou a marca de uma identidade muito forte, que é uma identidade transmontana, que está lá, que se reconhece. Trás-os-Montes não é só a Posta, não é só a Alheira, mas é muito mais do que isso. E esta identidade cultural passa, de facto, por este território inefável, que é aquilo que está, que é, se calhar, inominável, mas com o qual nos identificamos, e que é também o espírito do lugar, e que me parece que é esta matriz que os agentes culturais e, sobretudo, os espaços culturais, como são os teatros, como são as bibliotecas, como são os centros de arte, devem preservar esta visão municipal, local, mas também geral, cosmopolita e contemporânea, porque também é importante. Os lugares de onde saímos são tão importantes como os locais aonde chegamos. Eu, se calhar, agora introduzia aqui na conversa um comentário que temos aqui de alguém que nos está a acompanhar em casa, e depois pedia, se assim o entendessem, comentar o que aqui está. Diz aqui o Luís Figueiredo que penso que o próprio turismo cultural é motivado em parte pela procura da diferença, pela procura da qualidade e pela realização pessoal. E esta procura vai muito para além dos museus e dos
monumentos e passa pela imagem e por um estilo de vida próprio. Não será pelo facto do lugar estar afastado dos grandes centros, como é o caso de Pombal, como um lugar de passagem, que a procura de uma identidade própria da sua cultura e das suas gentes não acontecerá, até para que se volte sempre, penso eu. Diz-nos aqui o Luís Figueiredo. Querem tecer algum comentário ao que aqui foi dito? Sim, parece-me que isso é interessante. Pronto, isto vai de encontro a esta ideia da identidade cultural. Tem que haver alguma coisa no território que nos leva lá e que passa muito pelo turismo cultural. Por isso que é muito interessante e é muito importante o trabalho da rede, porque podemos criar sinergias, podemos criar economias de escala que nos levam a construir algo de especial que nos faz ir, de facto, a essas terras, a esses espaços que as tornam especiais. Nós, dentro das nossas terras, temos que manter, de facto, esta visão, se quisermos, contemporânea, cosmopolita, de sermos todos nós homos viators, porque nós somos, de facto, desde o início, errante e fugitivo serás sobre a face da terra. Nós somos homos viators, mas ao mesmo tempo, neste nosso deambular constante, alguma coisa nos há de fazer sair de uma estrada, de uma autoestrada, entrar numa estrada nacional e ir a estes locais. E estes locais podem transformar-se nos centros de vários mundos, são vários centros, alguma coisa nos leva lá, e o que nos leva lá são exatamente estas pequenas, se calhar estas pequenas coisas, estes pequenos trabalhos de identidade cultural que nós podemos fazer, não no sentido bairrista do termo, mas no sentido de nos abrirmos também ao mundo. Portanto, eu não podia estar mais de acordo com essa ideia de potenciar todas estas nossas vivências e trabalhá-las. E para isso é muito importante o trabalho com a comunidade. Por isso que eu também defendo muito e pratiquei isso durante os 16 anos que dirigi o Teatro Municipal de Bragança, os trabalhos de teatro e comunidade. Chamar alguém e vir trabalhar com a comunidade. E venho trabalhar com a comunidade o quê? As memórias, as vivências, as histórias de vida, e a partir disto, de todo deste conjunto imenso de memórias, de vivências que cada um de nós tem e cada um de nós traz, porque todos nós trazemos um pássaro às costas. Todos nós trazemos uma memória, e pegar nestes pequenos nadas que todos nós temos, trabalhá-los artisticamente, dar-lhe uma alma, dar-lhe um corpo e tentar trabalhá-las enquanto comunidade, isto é muito gratificante. E esta questão do trabalho com a comunidade e trabalho artístico com a comunidade é muito importante, e é uma forma também das instituições culturais fixarem as pessoas na terra. O trabalho de teatro e comunidade, para mim, é dos trabalhos mais meritórios e mais importantes a fazer para fixar as pessoas na terra, para valorizar as pessoas na terra e para também lhes dar uma perspectiva, uma forma de pertença, porque aí eu trago as pessoas, por exemplo, com um espetáculo de teatro e comunidade, eu envolvo toda a comunidade e vamos fazer um espetáculo com as memórias, com as vivências, com as histórias, e vêm e participam. E tenho gente no espetáculo dos 8 aos 80, como tive em várias manifestações que construí no Teatro Municipal de Bragança a partir daqui. Isto fez com que o teatro fosse um espaço aberto a toda a comunidade. E aí é a comunidade de Bragança, mas também é a comunidade de Pombal e de Leiria e de Alcobaça, que vão aos seus teatros porque participam como atores. E ao entrarem a primeira vez, depois começamos a fazer uma coisa que é fundamental, que é a educação e o trabalho de públicos. E isto faz com que as pessoas depois se sintam bem a vir a estes espaços, a verem estes espaços como espaços seus, que também participam. E ao senti-los, depois já virão ver, a seguir, podem viver outro tipo de programação, que não é aquela que vem de dentro para fora, mas é aquela que nós trazemos de fora para dentro, que é o lado cosmopolita, o lado contemporâneo. É eu permitir criar hábitos culturais e crio-os, trazendo as pessoas ao palco, à sala, com as coisas que efetivamente trabalham, elas próprias trabalharam, mas sem paternalismos, trabalhando como objeto artístico e com qualidade. E a partir daí elas vêm outras coisas. E a seguir, eu, depois de ter feito este trabalho, eu tinha gente que ia ver a Companhia de Dança ao Garroriz, mas também ia ver o Van Dijk Queibos, que vinha da Holanda. E também ia ver o Necrósios, e também ia ver
uma série de outros encenadores a nível nacional e internacional, porque depois deixaram de ter medo, se quisermos, e deixaram de ter aquela ideia peregrina de que a cultura é para elites. É para elites, sim, mas um elitismo para todos. E isto é fundamental. E o serviço público deve fazer isto. Um elitismo para todos. Um pouco na ideia do George Steiner, quando define as elites culturais e o tal elitismo para todos. Eu defendo muito isso, que as coisas devem ter qualidade, mas temos que as trabalhar. E é trabalhar os públicos. E é aí que nós construímos a nossa ideia de identidade, portas, que é uma ideia dinâmica, sim. Claro que sim. A identidade de hoje não é a identidade... As identidades constroem-se. Por isso é que no Estado Novo construíram a ideia do folclore. Quer dizer, as identidades vão-se construindo para o bem e para o mal, mas cabe-nos a nós, também agentes culturais, trazermos mundo ao teatro. Eu vou ao teatro ver o mundo, e isto é fundamental, que é o meu e o do outro. Professora Luísa, quer tecer também aqui algum comentário em relação até a isto, ao que há bocadinho li aqui, de quem nos acompanha em casa, o que é que quer acrescentar a tudo isto? Quer dizer, acho que quando nós olhamos para o turismo cultural devemos perceber ou tentar perceber aquilo que, claro, que os turistas procuram no nosso território. E uma dessas facetas é, de facto, procuram experiências diferentes, do outro. Nesse sentido, procuram-nos porque acham que vão ter nesse território acesso a uma série de coisas, praias, museus, restaurantes, desportos, bem-estar, qualidade de vida, etc., que os faz sair do seu território e irem ao território do outro, não é? E, portanto, nesse sentido, sim, a identidade cultural pode ou tem algum papel, mas ninguém não sei, diria que não é isso que faz o turismo cultural. O turismo cultural faz porque nós vamos à procura mais até desse conjunto de vivências que um território nos dá, e são muito diversas. As motivações dos turistas são tão diversas quanto as motivações dos residentes de Pombal, e, portanto, há uns que vão procurar o Pombal antigo e tradicional, há outros que vão procurar o Pombal radical, não sei, das BTTs, etc., dos ralis, ou disto e daquilo, e há outros que vão procurar um Pombal dos teatros ou dos museus, etc., não é? Portanto, as motivações, quando a gente tenta dizer, temos a experiência autêntica do antigo, quando caminhamos esse caminho, estamos a perder, ganhamos um nicho, claro, ganhamos um nicho daqueles que nos visitam, mas também podemos estar a perder outros. Portanto, por isso é que o discurso da matriz identitária, nessa matéria, até pode ser contraproducente. Ou é uma matriz aberta ao mundo e às diferentes motivações e às diferentes anseios de quem reside e de quem nos visita, ou podemos estar, de facto, a entrar numa caixinha onde poucos também querem estar. Eu, por exemplo, acho sempre que quando entro em cidades que são ultra-identitárias, e às vezes temos umas que são ultra-identitárias, aquilo faz-me logo confusão, é de sair o mais rápido possível. Aproveitando estas suas palavras, defende que um território pode ter várias identidades? O mesmo território? Tem sempre muitas identidades. Nós achamos, e há um certo discurso de marketing territorial que diz, é importante encontrar a marca que vende o território. Mas a marca raras vezes é o bacalhau, ou raras vezes é o presunto, ou raras vezes... Não é. Isto é importante encontrar como é que vamos vender a cidade no digital e tal. Quanto mais diversa for esse discurso, quanto mais plural, quanto mais promessa de diversidade ele fizer, mais atrativo é esse território. E isto é a minha percepção, e não é só minha, também já li em muitos dos que trabalham a questão do marketing territorial e que está a impor uma certa procura por marcas. As cidades são marcas e então, pronto, a partir daí nós procuramos uma marca identitária, uma matriz identitária, ou de produto,
ou de qualquer coisa que só acontece ali, depois vamos a ver, e afinal acontece ali e mais, e em muitos outros lugares do planeta, porque a globalização não começou ontem, acelerou muito nos últimos anos, mas não começou ontem, começou, se quisermos, há 600 anos, ou tantos quantos a humanidade tem, não é? E os ritmos foram sendo diferentes, mas o grau de trocas e o grau até de inovação com que nós abraçamos a visita do outro, não é? Os nossos números não são, quer dizer, são... Alguém fazia uma piada, não é? Ai, agora vamos deixar, por causa destas coisas da identidade, vamos só usar os números romanos, que são os números da nossa língua latina. Não dava jeito nenhum, não é? Seria muito pouco prático fazer contas com números romanos. Portanto, nós incorporamos, demos outras coisas ao mundo, certamente, e nas cidades, à sua escala e na sua história, no seu território, foram fazendo a mesma coisa. Portanto, fechá-las numa marca muito redondinha, muito é muito flat, não é? E nós temos que olhar sempre para um território como aquilo que ele já foi e que nos dá uma narrativa certamente muito entusiástica daquilo que nós achamos que é nós que estamos a fazer essa narrativa mais importante, mas essas narrativas têm que ser sempre plurais no dia e cívicas, não é? E, portanto, se são narrativas plurais e cívicas, estão abertas ao contributo de todos os cidadãos, ou têm que estar dos mais recentes àqueles que são mais antigos, dos tradicionais e dos contemporâneos. E eu acho que as cidades que prometem o diálogo mais salutar, mais ativo e criativo entre estas diferentes realidades que compõem uma cidade, da diversidade social, a diversidade cultural, a diversidade, hoje em dia até a diversidade linguística, são aquelas que mais conseguem posicionar-se para uma globalização acelerada, porque de facto as pessoas sentem-se bem. Eu vou lá conhecer o outro, mas eu também pertenço àquela cidade. Aquela cidade, de alguma maneira, também está aberta à minha pessoa. Isso é muito importante quando pensamos em experiências, quando pensamos em turismo cultural, é muito importante. Eu sei que o marketing territorial é fundamental, mas é muito importante nesse discurso do marketing territorial percebermos que é uma marca que tem que falar para muitas motivações diferentes. E que papel podem ter aqui as políticas culturais? Como gestora cultural, o trabalho que tem feito de investigação nesta área, que influência as políticas culturais também podem ter em tudo isto? No meu entender e naquilo que tenho vindo a trabalhar, as políticas culturais são fundamentais para dar voz às diferentes vozes que existem no território. E fazer aquilo, até num certo sentido aristotélico, que é produzir a harmonia social dessas vozes e dar-lhe espaço e dar-lhe, nesse sentido, cidade, não é? Pertencerem à polis, dar-lhes os direitos de cidade a esses diferentes grupos sociais, a essas diferentes práticas culturais, a esses diferentes modos de criar e modos de fazer. Pronto. E, portanto, esse equilíbrio não é só uma questão, ou não é só, acima de tudo, uma questão dos artistas, também é, mas é como se nós olhássemos para a política de saúde, não é só se reduzíssemos uma política de saúde a uma política pós-médicos, quer dizer, perdíamos uma série de coisas. E, portanto, nós temos que começar a entender que a política cultural é para os artistas, sim, mas é também de muitas outras funções, muitas outras profissões, muitos outros cidadãos e práticas culturais que existem no território, e é essa harmonização, é esse dar voz e dar-lhe voz é dar esse direito a existir e a tornar a cidade também sua, não é? Dar-lhe o direito à atualização da fala, se quisermos recuperar essa ideia, que faz a matriz hoje da política cultural. E para mim, que estou nestas áreas, hoje a política cultural tem um dever
que é também pensar e fazer pensar sobre a sustentabilidade e fazer pensar sobre o desenvolvimento sustentável dos territórios. Parte dessa sustentabilidade é, sem dúvida, a harmonia social, a igualdade de género, por exemplo, é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e, portanto, a cultura tem que começar a lidar com essas matérias, porque senão perdemos toda a capacidade de mudança e toda a capacidade de inovação e portanto, é muito importante pensar assim mais numa política que não se centra só numa política para as artes. Muito bem. Professora Helena, quer dar alguma nota sobre estas palavras? Estou o mais possível de acordo. Eu acho que, de facto, aqui é a questão da... é quase como uma tapeçaria. Nós não podemos confinar-nos a uma marca, mas é uma tapeçaria aberta. A partir daqui, quase como uma rede. É a construção desta rede e desta rede podemos partir para uma série de, se quisermos, de marcas, mas em que todos nós somos chamados a intervir, todos nós somos chamados a dizer qualquer coisa, é a tal voz. É importante termos, haver aqui quase um discurso polifónico e não um discurso ou uma só voz de uma marca. Portanto, estou o mais possível de acordo com isto e porque acho que é por aí o caminho e só pode ser por aí, porque senão construímos coisas muito direitinhas, muito bem embrulhadinhas, muito invólucro e de repente entramos nesses sítios, é tudo plástico, queremos é sair porque aquilo não é identidade nenhuma, não serve para nada de facto. A diversidade é que cria esse pulsar e essa vida que nos dá esse movimento e que nos faz correr atrás de, ou ir atrás de, e por aí. Eu ia agora abrir um bocadinho a conversa aqui também aos participantes que temos aqui, dar conta também daquilo que vai sendo colocado aqui nas redes sociais, para além do comentário que foi feito há pouco e que eu já aqui li, temos aqui a mesma pessoa disse ainda que os territórios são construídos pelas pessoas, logo as suas marcas são indeléveis e manter-se-ão para o futuro. Temos aqui cumprimentos. Temos aqui também a Paula Sofia que diz que tem que haver alguma coisa no território que nos leva lá, pegando nas palavras de há pouco e a referir que esse é de facto o ponto. Agora, queria saber se realmente alguém se quer juntar aqui a esta conversa, colocar alguma questão às nossas convidadas. Eu tinha aqui uma série de questões que queria colocar, mas entretanto a professora Helena, por exemplo, já foi falando sobre esta questão do global e do local, que eu era para também introduzir na conversa, mas entretanto já falou sobre isso. Não sei se algum dos presentes quer colocar aqui alguma questão às nossas convidadas, fazer algum comentário ao que aqui foi dito. Não há questões a colocar? Professora Luísa, quer deixar mais alguma nota? Estamos quase a terminar. Até sobre o trabalho que tem desenvolvido no IPL, tanto neste âmbito, quer deixar alguma nota, alguma reflexão sobre isso, que seja importante? O trabalho de investigação que tem feito? Bom, o meu percurso é assim, quase tão, não diria acidentado, mas tão movimentado como o da professora Helena Genésio, que foi um prazer estar aqui a discutir estes assuntos com ela. A minha investigação e o rumo, neste momento estou a trabalhar muito com os indicadores da Unesco para 2030, são indicadores que marcam uma diferente interpretação daquilo que é a cultura ou daquilo que a cultura pode promover nos territórios e, portanto, se quisermos olhar, tínhamos já 3 coisas agregadas à cultura, não é? A cultura e as artes, claro, depois tínhamos a cultura e a educação, muito mais recentemente a cultura e a economia, portanto, olharmos para o setor cultural e criativo como um setor que contribui para a economia portuguesa e europeia
e até para a economia local, à sua escala, com o seu peso, com os seus problemas, e para o qual podemos desenvolver políticas mais assertivas, não é? Dar-lhe mais resiliência, dar-lhe mais, até construir alguns instrumentos que possam dar uma carreira, não é uma carreira, mas um sentido muito mais digno à profissão de artista, não é? E pensar esses instrumentos, como é que nós podemos contribuir para isso, pensar o problema das associações, o problema das estruturas profissionais, amadoras, etc. Pronto, isso já tinha sido feito, foi um movimento que se fez, começou-se a fazer na Europa no final da década de 90 e começou em Portugal em 2006. E agora a Unesco agregou uma outra, se quiserem, um outro tema, que é este, cultura e sustentabilidade, e que olha para a cultura então como um promotor não só do ambiente e da resiliência, isto é, da qualidade e da nossa preocupação com o património material, imaterial e natural, mas também a prosperidade dos estilos de vida, que tem a ver com este problema do setor cultural e criativo, que já tem muita gente a trabalhar, quer em Portugal, quer na Europa, quer no resto do mundo, mas que continua a ser, a maior parte dos seus agentes continuam sem sistemas de proteção social ou continuam com fraca capacidade de estarem com esses instrumentos que ajudam, por exemplo, agora em tempos de Covid, ter um bom sistema, ter uma boa cobertura destes agentes dos sistemas de proteção social teria ajudado a passar melhor esta fase. Depois tem a ver com conhecimentos e competências, em que define educação artística, formação cultural, mas introduz também o tema fundamental da educação para o desenvolvimento sustentável e, por fim, a cultura para a inclusão social, que é acesso de participação e grupos sociais em riscos de exclusão ou fora do centro, ou fora deste centro que nós reconhecemos sempre que existe nas artes e na cultura, e, portanto, também com um estudo mais aprofundado de instrumentos que possam facilitar o reconhecimento dessa voz legítima no espaço público e na construção da cidade. Professora Helena. É isto que eu tenho andado a estudar. Muito obrigada. Professora Helena, notas finais também? A importância, referir de facto a importância das vozes, a credibilidade das vozes, a importância das vozes e a legitimidade das vozes que devemos dar e sobretudo que estes programas e sobretudo este programa da Unesco que a professora fala, que possa de facto trazer-nos uma outra perspectiva ou uma nova, não é uma perspectiva mais consistente de olhar para estas coisas de uma forma sustentável, para também aqui não deixarmos ninguém para trás, porque isso é muito importante, sem descurar alguns elementos que me parecem fundamentais, importantes e sobretudo que haja profissionalismo, que haja resiliência e que não esqueçamos que este percurso é sempre importante fazê-lo porque a cultura na sua acessão mais ampla nos transforma em melhores pessoas e é se calhar a melhor forma de diálogo entre os povos. Eu acredito nisso e acredito também que este investimento é importante porque um povo inculto é um povo submisso e é isso que não queremos. Obrigada. Agradeço uma vez mais a presença de ambas neste congresso. Agradeço também a presença de todos os que aqui vieram a esta galeria de exposições e a todos aqueles que nos acompanharam através das redes sociais. Estamos certos que as reflexões desta hora em que aqui estivemos, a partilha das nossas duas convidadas serão um importante contributo para esta Rede Cultura 2027. A todos os que nos acompanharam, muito obrigada. Obrigada. Obrigada.